tempo, não, vambora para o vídeo. Amigos que acompanham o Arquibancada Tricolor, Gabriel Sá aqui por meio desse vídeo para trazer informações em relação à bomba dessa terça-feira, 9/12 de 25, que envolve a gestão do São Paulo. Trouxe no UOL também as informações em geral, né? Mas para passar para vocês em vídeo, que o São Paulo enviou uma resposta ao Ministério Público, porque foi alvo de uma denúncia feita de forma anônima, que aponta para a gestão temerária da atual gestão do São Paulo em 2025. Foi feita de forma anônima essa denúncia, então, e ela aponta para 4 pontos primordiais. Que foi apresentado em 2024, quase 300 milhões em déficit financeiro, a venda de jogadores da base, e aí isso aponta para um baixo valor de venda, FIP de Cotia, né, a forma que foi também feito o FIP de Cotia, e aí, por fim, que é uma denúncia também grave, um suposto conflito de interesses que envolve o filho de Júlio Casares, Julinho Casares, com um empresário que tem jogadores na base do São Paulo. Eu trouxe no UOL essas informações para vocês, né? Até colocar no ar aqui a matéria, vou deixar na descrição desse vídeo também. Essa matéria, cara, caso você queira ler, dá uma moral lá pro meu trabalho também, mas só para a gente passar essas informações para vocês aqui por vídeo, né? Foi feita então essa denúncia. Ontem o São Paulo apresentou uma resposta oficial ao Ministério Público. Ainda não temos, portanto, uma definição por quê. E aí acho que vale essa explicação também para quem está chegando agora no vídeo. Isso foi apresentado em cima de notícia de fato e não em cima de provas concretas. Então, em cima disso, o Ministério Público de São Paulo escolhe, né, ouvir o clube para aí sim ter uma decisão interna se vão ou não instaurar algum inquérito em cima dessa questão, né? Mas então, solicitado uma resposta ao São Paulo antes, né, de ter uma deliberação interna, caso vão ou não instaurar esse inquérito, e aí a gente tem essas acusações que foram feitas, né, a fonte anônima, denunciante anônimo, né, que fez ali ao próprio Ministério Público, que envolve esses 4 pilares. Eu conversei com o advogado responsável pelo São Paulo no caso, Guilherme Salluti, e aí ele me passou também os pontos que foram abordados pelo São Paulo na defesa em relação a esse caso, né? Ele aponta, né, que a denúncia peca por não individualizar condutas e nem apontar responsáveis ou provas concretas, o que na prática inviabiliza qualquer inquérito a ser feito pelo Ministério Público. Ele fala também que para ser gestão temerária exige dolo, ou seja, apresentar uma intenção com provas deliberada de que foi feito algo com um foco, né, em dar dano a uma instituição esportiva, e isso não foi apresentado na denúncia que foi feita ao Ministério Público. Sobre ponto a ponto para a gente colocar aqui. A venda de valores, né? O clube argumenta que esse valor, né, que foram vendidos ali, principalmente Alves, né, Lucas Ferreira e o próprio Henrique, está dentro do que o próprio mercado paga. Então, para isso, né, o São Paulo fez um quadro comparativo junto ao seu scout que envolve a venda de outros atletas nessa conta. Então, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que meio atacante, né, que era do Flamengo e foi para o Al-Ahly, foi por 8 milhões de euros. O Vanderlan, lateral do Palmeiras, foi para o Bragantino por 4,5 milhões de euros. O Isaac, do Fluminense, ele foi para o Shakhtar por 12 milhões de euros. Então, eles apresentam isso como prova de que é algo que, de fato, o mercado paga. Não é que São Paulo fez uma venda muito abaixo, de acordo com a própria defesa do clube. O FIP de Cotia, que é um dos pontos também que são apresentados na denúncia, eles afirmam que esse projeto não caminhou, está suspenso, nunca foi colocado em vigor, mas eles informam também que a acusação é feita em cima de que o FIP de Cotia fraciona direitos econômicos de atletas. E eles afirmam que essa interpretação é equivocada, porque a ideia inicial do projeto, que não virou prático, mas era algo que estava sendo apresentado lá no conselho, não foi a voto ainda, mas a ideia é criar um instrumento de aporte financeiro no CNPJ do centro de formação, e isso gera lucro, retorno, é por meio de premiações, patrocínios, venda de jogadores e outros ganhos operacionais, ou seja, não seria fracionar os direitos aí dos jovens da base. Sobre conflito de interesse, que aí é um ponto importante, né? Então essa notícia de fato afirma que o Julinho Casares, filho do Júlio Casares, tem um interesse conflitante, porque ele foi sócio lá em 2020, junto com alguns amigos, de um CNPJ ligado ao mercado de pets, né, que seria dos pets comércio, junto ao Aref Abdul Latif. Aref Abdul Latif mais tarde virou empresário, né, de, enfim, atletas, jogadores. Ele era empresário do Felipe Alves, por exemplo, quando ele foi para o São Paulo, e tem também jovens na base do São Paulo. O São Paulo argumenta que esse CNPJ ele foi criado na pandemia, em 2020, mas ele nunca, assim, passou de uma ideia. Ele foi criado pelo, enfim, Julinho, né, filho do presidente, um grupo de amigos que envolvia, né, o Aref Abdul Latif, mas ele nunca andou, ele foi abandonado ainda na pandemia e nunca movimentou nenhum dinheiro, nenhuma ação, esse CNPJ. Eles afirmam também, né, que o empresário levou jogadores para o 11, 12, 13, né, todas as categorias aí da base de São Paulo, mas que todas essas contratações foram aprovadas exclusivamente pelos olheiros do São Paulo Futebol Clube. Eles afirmam que isso já foi investigado, né, internamente pelo compliance do São Paulo, que ouviu todos os envolvidos e chegou então
a essa conclusão de que o filho do Júlio Casares nunca interferiu em nenhuma aprovação de jogadores para a base do São Paulo. Esse é um dos pontos colocados aí, então, na defesa do São Paulo. A defesa do clube considera que apresentou respostas o bastante, né, para que isso não vire um inquérito, e também considera que essa denúncia foi feita de forma anônima e foi feita sem nenhum embasamento em provas, então eles estão bem confiantes que isso não vai caminhar para uma investigação do Ministério Público nos próximos dias. Então fica esse resumo em relação a essa história toda aqui na Arquibancada Tricolor. Tem no UOL aí também em texto, caso você queira ler mais detalhes, conhecer mais detalhes em relação a isso, tá aqui na descrição o link para você conferir também. Muito obrigado a todos que estiveram nesse vídeo. Claro, deixe seu like e se inscreva, não só na Arquibancada Tricolor, mas também no meu canal pessoal, o canal do Gabriel Sá, que está também em collab aqui nesse vídeo. Tamo junto, pessoal. A gente volta em breve com mais informações para vocês. Tchau, abraço. Aí da final da Copa do Brasil. Se der Fluminense ou der Cruzeiro, dá bom pro time do São Paulo. Valentim, uma saída já foi definida, né? O atacante de Neno já se despediu nas redes sociais. Eu não sei do que ele tá rindo, acho que ele tá rindo de mim, tá? Mas ele vai me contar. Já se despediu nas redes sociais, fez só 8 jogos, né? Então, ou seja, uma contratação que realmente não deu certo. Mas como é que o São Paulo tá se planejando? E, de fato, né? Quer ver se essa vaga vem. Tudo bem? Bem, não tô torcendo pra ninguém na Copa do Brasil já, deixa o antigão aqui. Boa tarde pra Lu, pro PVC. Samir, prazer estar com o Samir aqui pela primeira vez, já fizemos muitas lives do Corinthians. São Paulo e Dineno. O Dineno chegou num momento muito ruim, na verdade, né? Ele foi um pedido do Zubeldia, ele chegou justamente no último jogo do Zubeldia como técnico do São Paulo. Ele estreou naquela derrota por 3-1 pro Vasco no Morumbi, logo depois veio a data FIFA e aí o São Paulo confirmou a troca de técnico. Então, nesse sentido, o Dineno não vai fazer muita falta, até porque o São Paulo vinha com 3 atacantes lesionados até o final do ano, até o final dessa temporada, e o Dineno, mesmo assim, teve poucas oportunidades. Quem ganhou muita rodagem? Luciano, lógico, mas também o Tapia e o Ferreira. E o Tapia e o Ferreira não eram centroavantes de ofício, então mostra um pouco como o Dinheiro não fez uma boa passagem pelo São Paulo. Agora vai para o Deportivo Cali. Pois é, Valentim. Valentim, uma outra notícia, né, que você traz no All Sport também é que o São Paulo foi denunciado no Ministério Público sob uma acusação de uma suposta gestão temerária. E a denúncia foi feita por uma fonte anônima. O que isso quer dizer, Valentim? Como é que o São Paulo está trabalhando com essa informação? O Gabriel assina a notícia, né? Mas eu, Pedro Lopes e o Gabriel também estivemos em cima disso. O São Paulo, isso aí já aconteceu desde a semana passada. O São Paulo vinha tentando resolver essa questão internamente, mas hoje escutamos que o São Paulo soltaria uma nota e até por isso conversamos com bastante gente perto lá da alta cúpula no Morumbi. Fato é, o que o São Paulo diz? O São Paulo diz que, de fato, houve uma fonte anônima, houve uma denúncia anônima e por isso é bom deixar claro. Não é uma investigação, não trata-se de um inquérito, trata-se de uma denúncia anônima ao MP e o MP recebeu essa notícia de fato e agora pediu para o São Paulo se pronunciar. O São Paulo se pronunciou oficialmente para o MP e, além do pronunciamento ao MP, o São Paulo também se pronunciou publicamente com essa nota oficial que a gente está vendo na tela. Fato é, por enquanto não há investigação, não há inquérito. O São Paulo, o São Paulo falou pessoas próximas da gestão Casares, entendem que as eleições já começaram e que uma notícia dessa pega muito mal para o Júlio, naturalmente pega muito mal para o presidente, e a palavra é de que a denúncia não para muito em pé. Primeiro, por vários motivos, mas primeiro porque ela não cita nominalmente nenhum diretor, nenhum dirigente do São Paulo. Então, como é que criminalmente você poderia punir alguém sendo que essa pessoa não foi citada na denúncia? E essa denúncia aí compõe 4 atos, vamos colocar assim. Primeiro, ela fala que o São Paulo vive uma gestão temerária, e só para dar o contexto, né? Gestão temerária significa que pessoas deliberadamente assumiram o controle de uma instituição e deliberadamente, ou seja, de forma não culposa, estão dolando a própria instituição ou outras pessoas. Essa é a denúncia contra a gestão do Casares por conta de 4 motivos. Primeiro, porque o São Paulo teve um déficit de quase 267 milhões na temporada passada. Segundo, porque o São Paulo, segundo a denúncia, vendeu os garotos da base nessas últimas janelas valores muito abaixo do mercado. Terceiro, porque o filho do Casares, o Julinho Casares, abriu um CNPJ junto com um empresário de jogadores do Sub-13, Sub-12 e Sub-11 das categorias de base, mas era para abrir uma empresa de negócios para pet. O negócio, no fim, acabou não andando, mas houve esse relacionamento e alguns ali dentro acharam que podia ser um conflito de interesse. Então, isso está composto também na denúncia dessa pessoa anônima. E o quarto ponto, no geral, seria a questão das dívidas, né? Então, São Paulo entende que essas críticas não param em pé, porque, primeiro, você não citou ninguém nominalmente no processo, não processo, né, mas enfim, na denúncia anônima, e segundo, porque os próprios, São Paulo, por exemplo, fala que as vendas de jogadores dos caras da base, os valores são muito próximos do que o Inter conseguiu, por exemplo, vendendo jogadores, do que o Palmeiras conseguiu vendendo o Vanderlei e o Thales, enfim, então, o São Paulo acha que não para em pé e até por isso não foi aberto até agora o inquérito. O São Paulo se pronunciou e agora o MP vai ver se acata ou não a denúncia para abrir, de fato, uma investigação
ou não? Para ser Perfeito. Então, olhado, para qualquer coisa. Mas isso é mais um capítulo, já que está falando sobre guerra, sobre gramado sintético ou não e tal, que tudo faz parte de um negócio um pouco mais profundo. No caso do São Paulo também. É o apoio, é o governo Casares cada vez mais esfacelado. E agora, com uma questão aí no Ministério Público, ainda uma denúncia anônima, mas que, sei lá, isso nos 5 anos do Casares não havia acontecido, né? Não havia acontecido o transfer ban, que aliás caiu, né? Não havia acontecido. É isso, né? Vamos lá, você falou dos... O São Paulo se antecipou à notícia, né? A nota... A gente, que nota é essa? E depois veio a informação. Exatamente. A nota veio antes, ninguém sabia o que A nota veio era. antes, Exato. né? Da denúncia anônima ser agora pública. Então, você falou, são 4 pontos essa denúncia anônima. A venda dos atletas da base nesses últimos anos, o déficit de 2024, o negócio Galápagos Cotia e o filho do Casares, sócio de empresário de atletas. Pra mim, o que pega é esse terceiro, o 4º ponto. Os outros é instituição privada, o cara vende jogador por quanto quiser. Isso aí não pega. Embora... O 4º ponto, aí... Embora a questão Galápagos, sócia... Que também não foi pra frente. Sócia do Fundo Tal e futura sócia do Fundo de Contratações, também a gente não tem... O que acontece é o seguinte, esse tipo de denúncia, ainda que anônima, ela para mim muda o quadro completamente. Uma coisa é o hashtag Fora Casares, renuncia Casares. Uhum. Se cavocarem e acharem alguma coisa, ele cai por impeachment. Aí é outra sim. discussão. Se acharem acharem, qualquer verdade. coisa Aí aqui, sim. cai o governo antes do final. Porque o renunciar, o protesto, ele tem sua força, mas aí passa a valer o que aconteceu, por exemplo, no Corinthians. Porque não foi um fator, foram 150 fatores que derrubaram o Augusto Melo. Então, como você E olha como foi difícil, hein? Como você disse, derrubar o o Augusto impeachment é Melo. sempre uma questão política. Você precisa Sempre você precisa Sempre é. alguma coisa que te embase ali. Então, porque isso é importante esclarecer. Por que não derrubam o Casares? Por que não cabe? Porque então não tem nenhuma denúncia Não é um fato plausível, comprovado, aliás, algum né? fato que Precisa de um fato. condene a administração dele. Sim. É, Assumir cuidado com isso, né? Exatamente. Então é uma denúncia anônima do Ministério Público que talvez tenha prosseguimento aí o São Paulo já se antecipa na sua defesa. Mas é isso. O último ano de mandato dele, um governo vai perdendo completamente a credibilidade, o apoio e tudo mais. Eu imaginava que alguma coisa viesse nesse aspecto, né? Anônima ou não, da situação ou não que está se dissolvendo, da oposição, o fato é que o Casares vai ter muita dificuldade de completar o mandato dele no São Paulo e, se completar, de eleger o seu sucessor. O que parecia ser uma mera formalidade, né? E agora o quadro virou completamente, né? Esse é o...